Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada ao PAIS 2, a análise da obra Série Desastres de Guerra de Goya, 1810 a 1820, certo? Nossa técnica compositiva é a técnica da gravura. Se você quiser ser mais específico, você pode falar que é a técnica da calcogravura, certo? Agora, o que é a técnica da gravura, gente? Qual é a diferença de uma gravura para uma pintura, certo? A técnica da gravura, você tem que fazer a sua obra numa base, depois você passa a tinta nessa base e você transpõe essa imagem para uma outra superfície. Isso, gente, é a base e o fundamento de qualquer gravura, tá bom? Como aqui a gente tem uma calcogravura, qual que é a especificidade da calcogravura? Que a sua base, ela é o metal, tá bom? Então, o Goya, ele vai fazer o seu desenho, né, a sua base da sua imagem, numa chapa metálica, vai passar a tinta e ele vai transpor para o papel, ok? Então, esse é o fundamento básico da nossa técnica da gravura. Elemento importante sobre a gravura. Se eu tenho uma base que eu faço a minha obra, eu posso reproduzir ela mais de uma vez. Fique atento porque isso já foi pergunta da prova do PAIS 2 de vocês, ok? Então, técnica de gravura, eu posso reproduzir mais de uma vez a mesma imagem, ok? Curiosidade, a série do Goya, ela vai ser feita somente 2 vezes cada chapa. Quanto menos reproduções você tem, mais importante é a sua obra, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 xilogravuras, né? A xilogravura, ela já é baseada em madeira, tá bom? Ao invés de metal, como a nossa obra do Goya. Então, uma delas foi bem mais cara porque ela era 10 em 50, né? Enquanto a outra, ela era 70 de 100. Então, por que você tem esses números? É a quantidade de reproduções que você tem da imagem, ok? Bom, dito isso sobre a nossa técnica, vamos agora para o nosso movimento artístico. Quando estamos falando de Goya e quando nós estamos falando de série de desastres de guerra, nós estamos falando de uma obra que pertence ao romantismo, ok? Agora, o que foi o romantismo, gente? O romantismo, ele vai ser um movimento para você que vai surgir no final do século XIX, ou seja, nós estamos falando aí de 1800, na Europa de uma maneira geral, mas que o seu berço, a sua base vai ser a França. Depois expande para outras regiões, como a Inglaterra e a Espanha, porque o nosso artista é da Espanha, ok? Então essas são as principais regiões que vai, vamos dizer assim, bombar o romantismo no meio ali visual, tá bom? O nome romantismo é bem interessante, tá? O nome romantismo, ele vem para nós, né, lá dos romances de cavalaria medievais, tá? Que era uma terminologia que os alemães inventaram, né? Então eles chamavam ali de romance, dessa palavra veio o termo romantismo. Lembre-se que o início do ideal do romantismo, ele é na Alemanha, depois é que ele vem para a França. A gente tem que sempre lembrar que a França é o grande coração da arte nessa época, né? Durante muito tempo, né? A gente tem aí que a França era o grande centro, tá? Mas que o romantismo, o pezinho dele começa lá na Alemanha, tá bom? E depois ele migra e bomba pra gente na França, se expandindo para as outras regiões, tá? Bom, quais vão ser as características aí desse romantismo, tá? De uma maneira geral, tá? O romantismo, ele vem para se opor à nossa arte oficial. Qual que era a arte oficial? Professora, não lembro. Lembra sim, a gente falou na nossa última aula, tá? Nossa arte oficial era o neoclassicismo, que era a arte acadêmica,
ok? Então, a sua obra lá do Jacques Louis David, O Juramento dos Horácios, certo? Além disso, enquanto você tem que o neoclassicismo lá do Jacques Louis David, ele tinha um padrão que todo mundo obedecia aquele padrão estético compositivo, quando a gente vem para o nosso romantismo, isso não vai acontecer. O que acontece no nosso romantismo, galera? Vai começar uma liberdade e um individualismo dos artistas. Logo, cada artista vai começar a ter a sua técnica compositiva, a sua maneira de fazer a sua obra. Bom, galera, então vamos dar uma olhadinha agora em algumas obras desses artistas para a gente perceber essa diferença compositiva aí entre eles e essa individualidade. Então vamos pensar, por exemplo, em Eugène Delacroix, na nossa França. Vamos pensar também em William Turner. Vamos pensar também no Blake. E é claro, não podíamos deixar de ver, né, o nosso Goya, tá? Esses aí são alguns artistas importantes do período. A gente vai ter vários outros. Mas aí foi para vocês terem uma ideia de como que cada um tem a sua maneira, o seu traço. Por que que isso acontece? Tá? Por causa dessa individualidade, né? E também por conta do tema. A gente pode dizer que o romantismo tem aí duas linhas de temáticas principais. Uma temática de falar de guerra, porque o seu artista quer ser contra essa arte oficial, ele quer criticar o regime vigente da sua cidade, da época, tá bom? E a nossa outra linha é a relação do homem com a natureza. E aí dentro dessa ideia você tem os desenvolvimentos tecnológicos também. Então são duas linhas ali muito fortes, tá bom? E aí a gente tem que pensar em qual linha é a que o Goya está inserido e especificamente qual é a linha aí principal que a nossa obra, Série Desastres de Guerra, está inserida, ok? Bom, vamos então agora, gente, falar um pouquinho da biografia do nosso artista, ou seja, falar quem foi Francisco José de Goya y Luciández, ok? O nosso artista aí espanhol, vai viver de 1746 a 1828, tá bom? Vai ser filho aí de um casal bem modesto, certo? Que seu pai ali, ele trabalhava como dourador de estátuas, certo? E sua mãe, em contrapartida, já era filha, né, de uma família nobre da região, tá bom? Temos ali que por volta dos seus 13 anos de idade, Goya, ele vai começar a receber os cuidados de um grande pintor da época, que é o Martínez, né? Vamos tentar aqui aprimorar meu espanhol, certo? E aí, com isso, ele vai ter muito contato com as touradas. Então, o Goya, ele tem uma fase muito forte que ele pinta muito fortemente as touradas, certo? Depois, ele vai migrar para Madrid, né? E aí ele vai tentar obter uma bolsa para estudar na Real Academia de Belas Artes, lá em 1773. Vai, né, estudar ali durante o período, depois migra para a Itália para estudar na Academia Italiana, certo? Depois ele vai começar a trabalhar fazendo afrescos, né, que são as pinturas no interior das igrejas, mas não era isso o coração e a alma de Goya, certo? E aí com isso ele fica um tempo fazendo esses afrescos, essas pinturas com vinculação religiosa, tá? Até que lá em 1773 o Goya vai casar com a irmã de um pintor muito famoso, que era o Bayeux. E aí, gente, esse contato vai ser, ó, fortíssimo para o nosso Goya, vai trazer o grande desenvolvimento do nosso artista. Porque aí, por conta desse contato com esse outro pintor, ele vai começar a ser reconhecido cada vez mais forte e ele se torna, né, o pintor da corte oficial de Carlos III, tá bom? E aí ele passa a fazer várias pinturas. Quem tiver a curiosidade, gente,
tem um filme que é muito interessante, que chama Sombras de Goya, certo? É um filme aí que conta um pouco da vida dele, é muito legal, ele tem takes maravilhosos que mostram os aspectos das cores, que era um elemento muito forte da pintura do Goya, tá? Então fica aí de interesse e curiosidade para vocês, tá bom? Bom, vamos então voltar para a nossa obra, Série Desastres de Guerra. Lembre-se que está selecionada 4 chapas para vocês, ou seja, são 82 obras, mas a UNB pré-selecionou para vocês 4 imagens, certo? Essas 82 imagens, elas vão estar divididas em 3 temáticas, certo? Ela vai estar dividida em guerra, que é a de 1 a 47. O segundo tema é a fome e a dor, que ela vai estar centrada entre o número 48 e a 64. E as últimas vão estar centradas no retorno do rei Fernando VII, tá bom? Esse último bloco não interessa pra gente, tá bom? Porque as nossas obras selecionadas, elas estão centradas para vocês nas 2 primeiras, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nessas 4 imagens para a gente voltar a falar delas, tá bom? Primeira obra, O Mesmo. Segunda obra, Enterrar e Calar, chapa número 18. Terceira obra, Estragos de Guerra, número 30. E Não Há Remédio, chapa número 51. Certo? Então, essas são as 4 chapas que estão selecionadas para vocês. Tá bom? A gente já meio que deu a dica aqui, né? A prof já deu a dica para vocês do tema, né? Vocês pararam para perceber qual é a grande temática da nossa obra? Certo? O tema central é a Guerra da Independência da Espanha, certo? Porém, esse tema, ele não é muito abordado por vocês no segundo ano e não é muito abordado na prova do PAS, certo? Porém, o fato de eu estar retratando uma guerra vai trazer vários elementos, certo? Então, se vocês prestaram atenção nas 4 chapas, você tem que o Goya, ele tá mostrando para você a guerra de uma maneira crua, né? Ele tá mostrando assim o horror da guerra da maneira mais explícita. Ele mostra as crueldades que acontecem. E aí, gente, é interessante, porque as crueldades é tanto do lado dos soldados quanto do lado do povo, certo? Você tem a violência dos 2 lados. O Goya retrata muito bem as 2 facetas da guerra para você, né? Então você pega lá uma das chapas, você tem o cidadão lá com o seu, né, machado vindo, ó, para cravar no peito do seu oficial militar, né? E em contrapartida, você tem a outra chapa que você já tem lá uma mulher chorando, né? Ela tá com as mãos nos olhos, chorando ali, vendo um mar de corpos na frente, né? Ou seja, uma cova ali a céu aberto. Então, ele mostra a contrapartida, né? Ou seja, a brutalidade, a violência. O que mais? Ele mostra para você que assim não existe dignidade na guerra, né? Assim, a guerra, ela acaba com qualquer dignidade. Não importa se você lutou, que você matou, porque a finalidade da guerra, o fim, é só morte, né? É só desolação, é só sangue, tá bom? Então, assim, o tempo todo ele tá reforçando esses temas ali dentro dessa sua grande temática da Guerra da Independência Espanhola, tá? Então, assim, muita gente vai dizer que o Goya, ele acabou trazendo uma visão muito contemporânea para a época do que era a guerra. Resumidamente, eu acho que essa obra, ela mostra, assim, como que a guerra, ela é inglória,
ou seja, que essa guerra ela não tem heróis, né? A única coisa que ela trouxe foi um grande número de mortos, certo? Que é bem reforçado aí, né, em duas chapas para vocês, né? Na que você tem ali o momento do fuzilamento e nessa que você tem os corpos estirados, tá? Então ele mostra e reforça muito bem para você esses dois momentos ali da chapa. Então agora, gente, depois da gente falar desse tema nada suave, vamos colocar assim, vamos um pouquinho para nossa análise compositiva, tá? A gente vai estar falando aqui de uma maneira mais ampla e geral que vai perpassar todas essas 4 chapas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha de novo nas imagens antes da gente fazer essa análise. Então, o que a gente tem de característica bem forte se você for reparar, tá? Eu acho que a característica mais marcante é que a nossa obra ela é monocromática. O que quer dizer isso? Croma, cor, mono, Então, a sua composição é feita com uma única cor, certo? Isso vem, gente, o monocromático vem por causa da técnica da gravura. Isso é uma característica da gravura, certo? Eu faço o meu desenho, no caso aqui no metal, e passo a tinta preta sobre essa estrutura e transponho ela para outra superfície. Então, no fundo, essa cor ali esse branco meio tendendo para o creme é a cor do papel final, certo? Então, a cor que ele utilizou para trabalhar para você é só a sua cor preta, ok? Então, por isso a nossa composição é monocromática, tá bom? Ele utilizou uma única cor para fazer a sua obra, beleza? Temos que, por conta da temática e por conta dele fazer ela monocromática, a nossa obra, ela é extremamente dramática, galera. A nossa obra, ela é muito dramática, certo? Ou seja, ela vem carregada de emoção. Você olha para essas obras, né, todas as 4, você fica impactado, né? Você vê o homem sendo fuzilado, né? Você vê que ele tá vendado, você vê que tem um corpo na frente dele, você já tem a expectativa de que essas armas no canto da imagem ali, ó, esses tubos, tem muita gente que não repara, né, que são canos do fuzil, eles vão traçar esse destino desse homem que está amarrado, ele só vai morrer, né? A outra imagem, né, ele mostra para você um monte de corpo, né, a sua personagem ali chorando, também é muito dramática, né? Você fala, nossa, como que a guerra traz muitos, né, muitos mortos, certo? A outra obra, você tá na violência explícita ali, né? Você tem o sangue jorrando, estirando para você, né? O soldado vira e pede para que o cidadão não ataque ele, né? Ele tá ali, tá naquele momento de tensão, ele vai vir, né, matar. E enquanto isso, o personagem que está atrás, né, ele tá com um punhal já, né, batendo lá, já matando o seu oficial, certo? Então é bem impactante e bem dramática, certo? Essa outra chapa aí, tem muita gente que fala, professora, eu não entendo o que tá se passando nessa imagem. Essa chapa aí, galera, eu acho muito bacana, porque ela tá mostrando para você o chão cedendo, né? Então ele tá mostrando o bombardeio que acontece durante a guerra. Então você tá dentro da sua casa, você é um cidadão comum, você não tem nada a ver com os conflitos que estão acontecendo lá fora, você tá na sua, mas você sofre as consequências também, né? Então ele tá mostrando o chão caindo, então a cadeira cai para você e tem uma pessoa caindo de cabeça para baixo, né? Ou seja, você sabe que provavelmente ela vai se machucar muito por causa dessa queda e pode vir até a morrer, ok? Então a gente tem aí a consequência que a guerra traz, né? Você tem um conflito em si e as consequências. Lembra que isso vem na divisão, né? A guerra, a fome e a dor, tá bom? Então são duas abordagens bem intensas, bem dramáticas para vocês.
Reparem que o Goya, ele não faz exatamente o olho dos seus personagens, ele faz somente um vazio, né? Para isso, para parecer cada vez mais para nós que o personagem, ele tá ali cadavérico para você, né? Uma caveira, ele tá morto, ele tá vazio, ele não tem mais alma, tá? Então é bem forte isso aí, tranquilo? Outra característica compositiva vai ser a nossa assimetria. Então, todas essas imagens vão ser assimétricas. Por que usar assimetria, gente? Porque ela vai aumentar a instabilidade da sua obra. Ela vai deixar a gente mais desconfortável à medida que a gente olha para ela, certo? Temos dinamismo, né? Algumas chapas vão ser mais dinâmicas, outras vão ser menos. Mas o dinamismo está presente porque você está falando de guerra, então você está falando de mobilidade das pessoas, né? Então você tem muitas linhas curvas e diagonais aparecendo para vocês. E a gente tem o uso da perspectiva linear. Isso é muito interessante, tá? O Goya, ele não se preocupa em fazer a paisagem, o fundo da imagem, tá? Mas ele trabalha com a perspectiva linear para você, para dar uma ideia de horizonte, ok? Então ele mostra para você essa imensidão e o ato acontecendo para você, certo? A única que não vai estar tão evidente essa análise aí da perspectiva linear é a obra que você tem que o chão está cedendo aí, tá bom? Então essa aí é uma das poucas que a gente não tem essa ideia, tá? Tranquilo? Bom, gente, ficamos por aqui. Essa é a nossa análise de uma maneira geral. Percebam que essa obra, né, ela vem assim numa característica estética e de temática muito diferente lá da Maria Antonieta com Rosas e do Juramento dos Horácios do Jacques Louis David. Então, assim, o romantismo, ele vem realmente para confrontar essa arte, que era uma arte, né, voltada àqueles padrões de harmonia, de leveza e de beleza, certo? Então, aqui a nossa obra, ela vem nesse confronto, ela vem para te, né, desestruturar e fazer nós, como observadores dessa obra, a gente refletir e pensar sobre a guerra. Será que vale a pena guerrear? Bom, galera, espero que tenham gostado da nossa aula. Lembre-se, se vocês gostaram, curtam, compartilhem aí com os amigos. Siga a gente lá no Instagram, @Método Orion, com 2 Os todos juntos. Acompanhe aí o nosso canal do YouTube, que semanalmente a gente está divulgando aí para vocês uma análise completa de uma obra aí do Passe, tá bom? Beijo grande em todos e tchau, tchau!